The small town of Clintonville, Wisconsin, has a mystery on its hands. Since Sunday, the residents have been disturbed by booming noises, loud enough to wake them from their sleep. Last night, hundreds of people attended a public meeting to get to the bottom of the booms. But as Betty Wynn reports, they aren't any closer to the truth. It could be the opening scene of a horror film. Here in the sleepy Wisconsin town of Clintonville, something's going bump in the night. The last few days we've been having booming, shaking noise. The house is rattling, you can feel the ground rattling, and it's booming all the time, and it's kind of like what's going on, you don't know what's happening. Clintonville hasn't figured out the source of the booms, but they have checked water, sewer, and gas lines, and rolled out mining activity, even military exercises. Just the unknown is kind of strange, not knowing. Seems to know. Could be terrible, could be bad, could be good, who knows? You feel it beneath you. If you're standing on the yard, you can feel the ground move. Do we just kind of go away until this is all settled, or do we stay around and see what happens? Uma analogia é um processo mental e cognitivo onde interlocutores transmitem uma informação ou um significado por caminhos determinados de um elemento para outro. Apesar das analogias possuírem caminhos específicos que ligam os elementos comparados, não necessariamente precisam ser similares, ou seja, pode-se dizer que um cristão é como uma ovelha que aguarda pacientemente seu senhor, ou pode-se dizer que um cristão é como uma ovelha que sempre se perde do rebanho e precisa que alguém o reconduza. Ciente dos dois caminhos possíveis, ao dizer um cristão é como uma ovelha, o ouvinte não sabe exatamente o caminho a ser percorrido pela informação, o que significa que a analogia depende de contextos e sem eles pode se tornar meramente um gatilho para gerar um efeito emocional. Aliás, já deixou seu like no vídeo? É mais rápido que um tremor de terra, ajuda muito o nosso canal dentro da plataforma e não custa nada para você. Não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações, além de compartilhar o vídeo com quem precisa despertar diante dos sinais enviados pelas profundezas do solo. Dentre os anos mais importantes do século XXI, 2012 é sem dúvida um dos mais simbólicos, especialmente devido aos excessivos marcadores numéricos que apontam para diversas agendas e informações secretas do passado. Para a cidade de Clintonville, no estado de Wisconsin, Estados Unidos, 2012 foi um ano muito incomum. A palavra Wisconsin origina-se do nome dado ao rio Mesconsin por um dos grupos nativo-americanos de língua algonquiana que viviam na região antes da colonização europeia. Seu significado original é obscuro, tendo algumas interpretações variado entre aquele que morre vermelho e lugar da pedra vermelha. Existem fontes de granito vermelho nas proximidades do rio Wisconsin, o que poderia explicar a coloração avermelhada do rio e assim justificar seu nome. Uma curiosidade sobre o estado de Wisconsin é que ele se situa no paralelo 45, exatamente o mesmo paralelo do estado de Minnesota, sobre o qual já falamos em vídeos passados. Na verdade, o estado de Minnesota faz fronteira com o estado de Wisconsin, tendo inclusive rios em comum. Dentro do estado, na porção do território Menominee, fica a cidade de Clintonville, que vimos no início desse vídeo. Em língua Menominee, Clintonville é conhecido como Ominiakan, algo como lugar onde os pombos são caçados. A cidade foi cedida aos Estados Unidos pelos Menominee em 1836, no Tratado dos Cedros, sob a desculpa de usar as terras para acomodar os indígenas removidos de Nova York, mas pouco tempo depois começaram a ser compradas por colonos ingleses. Em março de 1855, o carpinteiro Norman Clinton se estabeleceu com sua família ao longo da margem do Rio dos Pombos e construiu um estabelecimento cujo principal chamariz era a água potável de suas grandes nascentes, sobre o qual diziam as lendas, a água deliciosa fluía sem ser molestada desde a criação do universo. A cidade é tipicamente do interior americano, com uma população que não ultrapassa 5.000 pessoas e sem quaisquer atrativos extras, exceto seus rios e lendas de povos antigos. Curiosamente, nessa pequena cidade, foi instalada uma das únicas 3 bases militares de importância de todo o estado de Wisconsin. Quando os terríveis sons de explosão e tremores sinistros assustaram os moradores do lugar em que nada acontecia, Clintonville ficou notavelmente famosa. Todos os noticiários americanos da época ressonaram igualmente as preocupações dos moradores da cidade do interior, que eram exibidos como ignorantes ou matutos que estavam se assustando à toa. Era um ano de 2012, e diferente de agora, as notícias não corriam o mundo instantaneamente. Teorias de estudo alternativos eram restritas a fóruns ou blogs que ficavam abaixo do radar popular.
Apenas as pessoas que naturalmente enxergavam os padrões de analogias conseguiam ver que algo estranho estava ocorrendo, especialmente na forma como as notícias eram transmitidas. Mas o que acendeu o alerta sobre os eventos de Clintonville à época, porém, foram os jornalistas dizendo de forma sincronizada, ou seja, em diversos jornais ao mesmo tempo e em tom de piada, que o que provocou os tremores da pacata cidade foram os graboides. Vamos começar. Como dissemos no início do vídeo, uma analogia serve para interconectar uma ou mais ideias de forma simples e rápida. Se por um lado é possível transmitir bastante informação sem precisar explicar todo o contexto, por outro lado, sob uso inadequado, uma analogia pode apenas despertar reações, bolando os caminhos lógicos da coisa em questão. Dessa forma, a analogia pode ser usada para ajudar ou para manipular os interlocutores. Quando em meados de março de 2012, estrondos misteriosos foram ouvidos por diversas pessoas da cidade, especialistas foram chamados e estudos foram feitos sem chegar a uma conclusão realmente razoável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou um microterremoto de magnitude 1.5 nas proximidades em 21 de março, que os geofísicos disseram que poderia ter produzido os sons. Mas isso é tão impreciso quanto dizer que não foi um vulcão que causou os fortes estrondos em Queimados, Rio de Janeiro, nos dias 15 e 16 de outubro de 2023, e ao qual os especialistas na verdade não puderam explicar. Tremores também foram sentidos em Deodoro, Barra de Guaratiba, ambos no Rio de Janeiro, Santos em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, estados no Norte e Nordeste. Todos recebem uma explicação superficial de especialistas que ninguém nunca ouviu falar e que, assim como aparecem, somem sem realmente trazer a verdade à tona. Adormecido, ele não vai acordar, né? Ele já existiu há muitos anos atrás e a população pode ficar tranquila, já cessou a atividade magmática. Isso aconteceu há aproximadamente entre 145 milhões de anos a 65 milhões de anos. Surgem apenas para dizer o que não ocorreu e raramente o que ocorreu. Os anos passam e então surgem crateras e aberturas impossíveis de esconder, e novos especialistas atribuem tudo a uma intempérie, chuva ou seca. Quando há uma mineradora por perto, as suspeitas recaem sobre ela, apenas para aplacar a curiosidade dos mais desconfiados, e logo que termina o incômodo inicial, tudo cai num limbo de esquecimento, sem que se toque mais no assunto. Nada é verdadeiramente esclarecido, e gatilhos mentais são acumulados em outros gatilhos para que a mente das pessoas fique confusa e as analogias se convertam em inação. Nós não somos especialistas, ao menos não em geologia, mas vamos agir como os que surgem na TV nesses momentos, acrescentando mais um ingrediente nessa sopa de informação e desinformação do que ocorre no subsolo do nosso planeta. Porque já que não dá para explicar, vamos ao menos destrinchar como alguns arquétipos foram plantados lá atrás, mais especificamente na década de 90. Antes do YouTube e dos serviços de streaming, antes dos downloads na internet ou mesmo canais fechados, a população, especialmente os mais novos, tinham de se contentar com as sessões de filmes na TV aberta. Não era raro que alguns deles passassem na TV mais de uma vez por semana. Um desses era Tremors, filme de terror e comédia lançado em 1990 e exibido exaustivamente no canal do Homem de Terno que perguntava quem quer dinheiro. Em sua trama, Tremors traz a história de Val e Earl, dois faz-tudo que se viram como podem, e que estão desesperados para deixar a cidade pequena de Perfection, no estado de Nevada. A cidade em questão fica isolada de tudo e todos atrás de uma cadeia de montanhas e em meio a uma região desértica. Quando finalmente decidem ir embora, acabam encontrando um cadáver de outro morador pendurado numa torre elétrica com seu rifle na mão. O médico da cidade determina que o homem morreu de desidratação, aparentemente com muito medo de descer. A trama avança e diversos eventos e ataques misteriosos ocorrem, até que um enorme monstro, semelhante a um verme escavador, de repente irrompe do solo, revelando que a criatura parecida com uma cobra é uma das muitas línguas com tentáculos do verme. A perseguição termina quando a criatura sem olhos bate numa parede de concreto de um aqueduto, morrendo com o impacto. É importante ressaltar que na cidade os únicos preparados para o evento dessas criaturas são um casal de sobrevivencialistas que na sua casa, uma espécie de bunker, consegue matar uma das criaturas depois de atraí-la involuntariamente para o seu arsenal no porão. Não vamos explicar todos os pontos do filme,
mas é importante notar alguns arquétipos que foram plantados propositalmente e que surtiram efeito na sociedade décadas depois. Na trama nós temos o casal sobrevivencialista, os homens comuns que querem mudar de vida, a mulher intelectual e independente, o idoso que está preso ao comércio e os descrentes que quase sempre morrem no início ou meio do filme. Todas essas estruturas ou personagens são arquétipos que foram e ainda são inseridos em filmes para modificar o pensamento coletivo, e um dia falaremos melhor sobre isso, mas por ora vamos focar no vilão da trama, o graboide. No filme, os graboides são descritos como animais subterrâneos, parecendo superficialmente vermes ou larvas gigantes, com corpos longos e serpentinos. Quando totalmente crescido, um graboide possui cerca de 9 metros de comprimento e 2 de largura, pesando várias toneladas. Os graboides não têm olhos porque vivem no subsolo. Suas cabeças consistem em um enorme bico preto e blindado, que é usado para afastar a sujeira enquanto escava. O bico se abre como uma flor grotesca e consiste em uma mandíbula superior larga, uma mandíbula inferior mais fina e um par de mandíbulas em forma de gancho de cada lado, medindo 1 metro de comprimento. De sua boca sai um trio de longos e poderosos tentáculos semelhantes a serpentes que agarram seu alvo. É desses tentáculos que deriva seu nome, já que grab, em inglês, significa agarrar. Os tentáculos, porém, não só servem para agarrar, como também para sentir vibrações muito sutis do solo. Na trama, os graboides podem ser detectados por cavalos e podem se mover rapidamente por baixo do solo, contanto que não hajam rochas ou concreto armado dentro dele. Mas o que essa trama ficcional de terror realmente escondia? Bem, o primeiro ponto a observar é a relação entre os cavalos e as criaturas subterrâneas. Em 2004, no terrível tsunami na costa da Indonésia, que ocorreu após um terremoto de magnitude 9.1 no fundo do mar, e onde mais de 200.000 pessoas morreram, diversos sobreviventes relataram que pouco antes do mar invadir as cidades, os cavalos começaram a correr para a mata e locais altos nos morros. Vacas, gatos e pássaros também o fizeram, e desde então tornou-se um hábito na região que todos tenham ao menos um desses animais por perto. Apenas a título de curiosidade, na época do tsunami já haviam sensores espalhados no mar para medir eventuais sismos e aumento de ondas. É muito curioso que todos tenham falhado e não tenham conseguido detectar algo a tempo, se é que falharam mesmo. O fato é que, ao que tudo indica, as patas dos cavalos funcionam como sensores para essas vibrações e disfarçadamente foram inseridos no filme. Também é curioso que o filme tenha associado a fraqueza desses graboides ao concreto e rochas no subsolo. As criaturas não poderiam transpassar cadeias de montanhas e, por tabela, não poderiam penetrar em bunkers de concreto subterrâneo. A ideia incutida aqui é que quando os tremores começassem, seriam esses os locais seguros, as construções em rocha firme e montanhas. Não é à toa que o filme apresente o casal de sobrevivencialistas, que não é um casal à toa. As analogias e simbolismos não poderiam deixar de fora as línguas em forma de serpente na criatura, visto que as cobras são talvez um dos seres mais sensíveis a terremotos, sendo utilizadas inclusive por centros de detecção de tremores como alarme prévio aos eventuais sismos. Mas você pode se perguntar, afinal de contas, por que um filme faria essas conexões? Por que um filme associaria criaturas que cavam redes de túneis no subsolo a terremotos? Bem, existem pontos sensíveis que não podem ser explicados, mas algumas informações podem fornecer um contexto mais factível, se você prestar bastante atenção. O conceito de Tremors foi originalmente concebido no início dos anos 80 por S.S. Wilson e Brent Maddock, quando escreveram juntos um filme B chamado Land Sharks, algo como Tubarões de Terra. Segundo os dois, a ideia teria vindo quando ambos escalavam uma rocha no deserto e pensaram: o que faríamos se houvesse algo que não nos deixasse sair daqui de cima? O que pouco se fala é que Brent e Wilson realmente estavam numa rocha no meio do deserto do estado de Nevada, fazendo um filme educativo. Um filme para a Marinha dos Estados Unidos, pois eram os cineastas responsáveis por vídeos, supostamente vídeos educativos de segurança da organização. É importante ressaltar que é no estado de Nevada que fica a tão famosa Área 51, e não seria surpreendente que Brent e Wilson estivessem a serviço justamente nessa base. Talvez os dois não tenham exatamente tido a ideia de fazer as criaturas do filme baseado num lampejo criativo sobre uma rocha. Talvez nem mesmo o filme seja meramente fruto de criatividade, mas sim de uma agenda financiada por quem financiava a dupla de escritores. Ou talvez essa seja mais uma coincidência dentre tantas outras que têm se acumulado nos nossos vídeos.
É interessante notar que o diretor escolhido para o filme foi Ronald Brian Underwood, um estudante de medicina que se tornou cineasta no meio do curso e se especializou em antropologia antes de começar a trabalhar como diretor da Bar Filmes, empresa especializada na produção de filmes educativos que celebrava diversos contratos com setores militares e de educação nos Estados Unidos. Nem Brent, nem o Wilson e nem o Underwood possuem uma história pregressa. Quando na mídia, ao se pesquisar por pais ou familiares de alguém, você acaba retornando à própria pessoa, isso não é um bom sinal. Underwood é o nome que vem bem a calhar nesse cenário, já que significa sob a madeira, e tem relação com as coisas escondidas nas profundezas, conforme temos visto ao longo de nossos vídeos. Não há nada, porém, que esteja escondido, nem mesmo abaixo da terra, que não venha a ser revelado.